Eita, não tá bom assim, né? Vamos arrumar. Agora sim, gente, bom dia. Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu confesso que é um assunto um pouco difícil e eu sequer fiz roteiro antes de fazer esse vídeo, porque eu tô gravando com um pouco de pressa, porque eu tô bastante trabalho atrasado, pra ser sincera. E dois, esse tipo de assunto, assim, é o tipo de assunto que eu não gosto muito de fazer roteiro, que eu gosto mais de falar como se fosse uma conversa ao natural. E o assunto de hoje é sobre pais tóxicos, gente, sobre famílias narcisistas e o quão difícil é para uma criança ser criada num ambiente assim. Por que eu estou puxando esse assunto? Eu já comentei aqui várias vezes que eu vejo muitos grupos de mães no Facebook, que eu acompanho vários grupos de mães de maternidade no Facebook sobre criação de filhos, etc. Porque geralmente é desses lugares onde eu tiro mais material tanto para vídeo quanto para escrever no blog, que é o Bebês de Online, que vocês já conhecem. O que eu vejo nesses grupos, eu vejo todo tipo de coisa. Tem tanto pessoas empenhadas em dar uma criação mais inclusiva, com mais diálogo, etc. Tanto aquelas pessoas que são mais como foram criadas antigamente, com maneira mais assertiva, com pais sendo mais rígidos, etc. Antes de mais nada, antes da gente falar um pouco sobre as diferenças de ser rígido para ser tóxico, eu vou pedir para vocês já deixarem um like aqui embaixo, se inscrever no canal se não for inscrito ainda, e eu vou dizer para vocês a minha opinião sobre o que é você ser rígido e o que e qual e vou contar um pouco como é a criação que eu pretendo dar para o meu filho. Eu acho, gente, que ser rígido em relação à disciplina e à educação é super certo e super necessário. E quando eu sou rígida com o meu filho, eu quero dizer que se eu digo um não para ele, ele tem que acatar esse não, mesmo que ele tenha apenas 2 anos, ele já sabe que ele tem que atacar não, né? Atacar é ótimo. Ele já tem que acatar esse não, e que se ele não acatar, ele vai ficar de castigo de alguma maneira. Mas, ao mesmo tempo, ele é criado sempre com muito carinho. Então, eu sempre tento ter cuidado para a maneira de falar com ele, eu evito gritar. Não que eu não grite às vezes, gente, confesso que já aconteceu de eu gritar. Eu me sinto bem mal quando eu perco o controle dessa maneira, porque geralmente, geralmente os momentos em que eu grito com ele são momentos em que eu estou irritada com várias outras coisas e aquilo ali acaba sendo o que meio que é o gatilho para fazer eu me irritar, como por exemplo em situações em que eu estou com muito trabalho acumulado e ele está justamente em um dia em que ele está difícil, em que ele está teimando e etc. E às vezes eu estou cheia de coisa para fazer, ele está ali na volta. Já aconteceu em situações assim de eu gritar e eu me sinto muito mal geralmente porque eu não quero criar o meu filho no grito. E aí sempre tem gente para dizer, nossa, mas se você não gritar, você vai educar como? Então, gente, a maneira como eu estou educando, optando por educar meu filho, estudando por fazer da maneira certa, é aquela coisa do diálogo, do sentar e conversar e etc. E mesmo ele tendo 2 anos de idade, já existem técnicas para educar dessas maneiras. Acho que eu até já fiz um vídeo aqui sobre como colocar disciplina em crianças pequenas e eu acho que isso daria até mais um vídeo falar sobre isso. Não é o foco desse vídeo, então, só para deixar mais ou menos um exemplo de como eu educo. Mas quando eu falo de pais tóxicos, gente, quando se entende de família tóxica, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tive uma amiga de trabalho, uma colega de trabalho, em que ela foi criada numa família tóxica e ela só foi sair da casa dessa família com 24 anos. O que foi essa criação tóxica que ela teve? Basicamente, era uma família claramente narcisista e ela era o bode expiatório. Para quem não entende como é que funciona essa coisa da família narcisista, etc., vale dar um Google e dar uma olhada sobre o que é narcisismo, o que é bode expiatório, etc. Mas, enfim, o que acontecia com essa minha amiga, que eu obviamente não vou dar o nome aqui, é que ela foi explorada pela família dela a vida inteira, mas ao mesmo tempo ela tinha uma dependência emocional muito grande dessa família, tanto que ela demorou a acordar e perceber que ela precisava sair de casa. E o que tornava essa família tão tóxica com ela, gente? Essa família desacreditava dela o tempo todo, essa família debochava dela pelo corpo dela, pela maneira dela falar, por ela ser mais tímida, sabe? Por vários motivos assim, mas ao mesmo tempo em que eles desdenhavam dela o tempo todo e diziam que ela nunca ia conseguir nada,
etc., e comparavam ela com os irmãos, etc., ao mesmo tempo em que eles falavam isso dela, eles o tempo todo não sentiam constrangimento nenhum, por exemplo, pegar o dinheiro da menina, ela não ficava nem com o cartão do banco dela, passava tudo para eles. Várias vezes aconteceu de chegar o dia do pagamento, ela ir lá no banco, não tinha nada na conta, estava negativo, porque eles já tinham usado o cartão dela no crédito. Então, é bem complicado. E você analisando a situação como um todo, do porquê da família tóxica, claramente se via que eles puxavam, que eles davam aquela coisa, eles batiam na cabeça dela daquela maneira para que ela não acreditasse nela mesma, porque ela ia ficando cada vez mais dependente daquele círculo ali, sem conseguir se erguer, e cada vez mais grudada a eles, e eles automaticamente tinham sempre o controle dela e, consequentemente, o dinheiro dela, a vida dela. Então, é uma situação muito difícil, gente. Eu vejo muito, não só crianças, geralmente é uma coisa que é a vida inteira. A criança é criada assim a vida inteira e ela se torna um adolescente assim, muitas vezes é um adulto de 30, 40 anos e continua se sujeitando ao amor de uma mãe narcisista, de um pai narcisista e etc. E o que é, no final das contas, o ser tóxico, como eu falei? É basicamente você desacreditar do seu filho, você humilhar seu filho, você achar que pode chamar ele de burro porque ele ainda não faz xixi no pinico, ou porque ele ainda não fala, ou você não saber nunca dar um elogio, ou você só saber criar na base do grito, não ter um diálogo, etc. Enfim, existem vários exemplos do que é ser tóxico. E o porquê que a gente deve tomar tanto cuidado com isso, gente? Porque você não quer criar um filho que não acredite em si mesmo. A nova geração, tudo que tem acontecido, a gente, graças a Deus, tem acesso à informação, graças a Deus não, né? Que ato falho, né? Mas enfim, felizmente hoje em dia a gente tem informações que os nossos pais não tinham. Meus pais erraram comigo também várias vezes. Por que que eu não julgo eles por isso? Porque eu entendo que faltava informação, que eles não tinham o mesmo acesso à informação que eu tenho hoje. Então, eles basicamente me criaram da maneira como eles foram criados. E, na verdade, foi com muito mais diálogo e carinho do que a maneira como eles foram criados, porque eu devo ter apanhado no máximo 2 chineladas da minha mãe, e do meu pai nunca apanhei. Eu nunca apanhei. Sendo que eles tiveram castigos muito mais rígidos ao longo da vida. Minha mãe foi aquela menina criada sem poder usar uma saia acima do joelho. Meu pai sempre apanhou, etc. Então, ou seja, até eles que já foram criados num ambiente diferente, até eles foram atrás, de certa forma, de informações para não repetirem os mesmos erros que eles. Então, com que eles foram criados. Então, dentro das limitações deles, eles tentaram fazer o melhor. E só o fato de você tentar fazer o melhor já faz com que você não seja uma pessoa tóxica, gente, porque tóxica é aquela pessoa que tá errando, tá errando, tá errando e sempre acha que tá certo e não busca melhorar, porque ela tá certa, porque eu fui criada assim, eu vou ser assim, porque se não for assim vai virar marginal, porque se não fizer isso vai bater em mim. Gente, não, a melhor coisa que existe no mundo é o diálogo. E antes de dizer que, porque o mundo tá desse jeito, porque essa nova geração não tem... Gente, a nova geração, a minha geração não tem nem 30 anos ainda. Vocês acham mesmo que o mundo está violento por causa de pessoas que nasceram de 30 anos para cá? Você acha mesmo que são essas pessoas o problema? Olhem bem a idade dos políticos corruptos, olhem bem a idade de pessoas que vieram antes, porque são essas pessoas que mandam no mundo. As pessoas gostam muito de julgar os jovens, falar dos jovens, mas a verdade é que os jovens, principalmente no Brasil, não têm muita voz, não têm acesso a muita coisa. Então, resumindo, o principal recado desse vídeo é: quando você está criando uma criança, você está criando uma pessoa. E essa pessoa vai depender de tudo que ela aprender na infância para a vida inteira. Então, é a criação que você vai dar a ela que vai definir se ela vai correr atrás dos sonhos dela, sendo honesta, sendo trabalhadora, íntegra e justa. É a educação que você vai dar que vai determinar se ela vai se sentir segura, se ela vai se sentir protegida. E, principalmente, a educação que você vai dar para ela que vai determinar a maneira como ela muitas vezes vai educar os filhos dela ou até simplesmente agir em relacionamentos amorosos, em relação de amizade, em relação de trabalho, etc. Ou seja, a maneira como eu crio o meu filho define todas, basicamente, a maior parte das relações que ele vai ter ao longo da vida. Porque se eu criar ele de maneira ruim, se eu criar ele sendo tóxica, apontando o dedo na cara, sendo grosseira, fazendo ele acreditar que isso é o certo, ele tende a fazer isso com as pessoas e para ele sair desse ciclo, ele vai sofrer muito, ele vai passar por muitas situações difíceis, ele vai ter dificuldade de se relacionar,
Se ele quiser mudar, se ele por si só acordar e quiser mudar, ou mesmo mudar depois de ter perdido pessoas queridas, ele vai ter que trabalhar muito bem em cima disso, muitas vezes fazendo terapia, análise, várias coisas passando, revivendo vários traumas. Então, a principal coisa que a gente tem que pensar antes de educar um filho é pensar: eu estou criando essa pessoa não é para ser uma extensão de mim. Eu estou criando essa pessoa para que ela seja o que ela quiser, para que ela faça o que ela quiser, e a minha missão é colocar essa pessoa em um caminho em que ela seja honesta, em que ela faça o que ela quiser, seja feliz da maneira que ela quiser, desde que não machuque ninguém. E é isso, gente. Ponto. Só se você souber isso, se você souber essa única coisa, você já está no caminho certo para não ser tóxica, para você educar o seu filho, mas ao mesmo tempo aceitar a pessoa que ele é e apoiar ele por isso. É isso, gente. Eu sei que não é um vídeo muito profundo, eu ainda quero me aprofundar um pouco nesse assunto, mas hoje eu queria só entrar um pouco nisso. Talvez eu ainda faça uma série de vídeos falando um pouco mais sobre esse assunto, porque é um assunto bem interessante. É um assunto difícil, mas é bem interessante. Mas, de qualquer maneira, pesquisem mais sobre o assunto, porque é muito legal, gente. Não é legal, né? É um assunto pesado, mas eu acho que tudo que é informação é legal, porque informação é sempre bem-vinda, gente. A gente não pode... Eita. Mais uma vez, a gente não pode ficar com a mente fechada pensando em que os meus pais, os meus avós fizeram isso, então eu vou fazer isso. Não, gente, não é questão de julgar os pais e os avós. Lembra que sempre que eles não tinham a informação que eles têm. Você tem. Então, se você fizer errado, tendo consciência de que está machucando o seu filho, machucando pessoas, a culpa é exclusivamente sua, porque você tem informação e não está usando. Beleza? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar like, se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, deem sugestões de como a gente pode abordar esses assuntos de outra maneira e ative as notificações ali no sininho, que assim você fica sabendo assim que entrar vídeo novo. É isso, beijinho, até o próximo vídeo.